Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho, a fim de que você possa receber novas notificações. Neste vídeo, nós estaremos aprendendo sobre o modo como Gregório de Nissa lida com o chamado problema do mal ou problema do sofrimento. O problema do mal, o problema do sofrimento, é o problema de explicar por que existe sofrimento no mundo, especialmente para quem acredita em Deus. Isso parece muito estranho, assim, como que existe sofrimento no mundo que foi criado por um Deus perfeito, um Deus bondoso. Então a gente precisa perguntar assim, como que há sofrimento no mundo? O que explica a existência do mal no mundo? Gregório de Nissa vai ser uma pessoa que vai ressaltar a importância da gente entender em que medida o mal é um nada, mas ao mesmo tempo é alguma coisa. Então, que sentido o mal é um nada e o mal ao mesmo tempo é alguma coisa? A primeira pessoa assim, que a gente traz de relevância, assim, colocando essa questão, é Agostinho, né? Agostinho ele vai ali explicar pra gente que o mal ele não tem substância, de que o mal é um nada. No entanto, Agostinho foi muito mal compreendido, assim. Algumas pessoas leem esse argumento, essa perspectiva do Agostinho e falam assim, como assim o mal não é nada? Existe sofrimento no mundo, existe miséria. Você vai chegar em mim e falar que o mal não existe? Você vai chegar em mim e vai falar que o mal não é nada? E isso é uma interpretação equivocada do Agostinho. Agostinho não estava dizendo que o mal é um não existente, no sentido de não ter existência nenhuma, de ser um nada absoluto. Ora, se o mal fosse um nada absoluto, então não existiria problema do mal, porque simplesmente não existiria mal. Evidentemente que Agostinho não é tão ingênuo de pensar que o mal seja um não existente. Então Agostinho foi mal interpretado, porque quando ele estava falando que o mal é um nada, na verdade o que ele queria dizer é que o mal é um nada devido. Ou seja, o mal é uma falta de algo devido àquela coisa. Então, por exemplo, o meu olho, eu tenho o meu olho. O meu olho, né? Qual que é a função do meu olho? Qual que é o melhor estado do meu olho? O melhor estado do meu olho é enxergar bem. Só que como eu tenho miopia, há algo que falta ao meu olho, que é uma boa visão. Meu olho está privado de uma boa visão. E é por isso que eu preciso comprar um óculos e corrigir a minha miopia. Então, em que sentido o mal é um nada? No mesmo sentido que uma visão defeituosa é uma falta ou privação de uma visão boa. Então, o mal é uma privação, uma falta, um nada, ou seja, não tem aquilo que lhe cabe. Então, o mal não é um nada absoluto. O mal é a falta daquilo que cabe a alguma coisa para que ela esteja em seu melhor estado. Então, me falta uma boa visão. Então, o mal não é um nada absoluto. O mal é uma falta de alguma coisa. É isso que Agostinho queria dizer. E Gregório de Nissa vai partir de Santo Agostinho, só que aí ele vai ali no Oriente, né? Então ele é um capadócio. O que ele vai fazer? Ele vai tentar aprofundar um pouco mais isso daí. O que a gente quer dizer quando a gente fala que o mal é um nada? Gregório de Nissa não discorda de Agostinho. Muita gente compara assim, Agostinho fala que o mal é um nada, Gregório de Nissa fala que o mal é alguma coisa. Essa comparação é equivocada, né? Porque nenhum dos dois está dizendo isso. Na verdade, os dois estão dizendo que o mal é um nada, mas o mal existe. O mal não é nada, mas o mal é alguma coisa. Em que sentido o mal não é nada? No sentido de que ele é uma falta devida. Em que sentido que o mal é alguma coisa? Porque o mal é real. O mal tem realidade. Ele não é uma substância, mas ele tem realidade. Ora, é real o fato de que eu tenho miopia. É real o fato de que isso me atrapalha de enxergar. É real que eu preciso corrigir essa miopia com um óculos. Então, o mal, a privação, ela não é uma ilusão. Ela não é uma falta de um nada absoluto. Ela é uma coisa real. Eu não enxergo bem se eu não tiver com meu óculos. Me falta alguma coisa. Eu estou privado de alguma coisa. Então, o mal tem uma realidade. Ele me atrapalha de enxergar. Mas o mal também não é um nada. Por que ele é um nada? Porque me falta uma boa visão. Ele é uma falta. Estou privado de uma boa visão. Ele é uma privação. Então, Gregório de Nissa concorda com Agostinho e vai tentar explicar um pouco melhor isso. Aprofundar um pouco em que sentido o mal é um nada e ao mesmo tempo é alguma coisa.
Se o mal fosse um nada absoluto, o mal não seria oposto ao bem. Como um nada pode se opor ao que é bom? Percebe que o mal tem que ter realidade para que ele possa se opor àquilo que é bom. Então o mal tem uma realidade. Dizer que o mal é uma privação do bem não é dizer que o mal não tem realidade. Porque se o mal não tivesse qualquer realidade, ele nem sequer poderia ser oposto ao bem. É óbvio, o mal não é oposto ao bem naquele sentido maniqueísta. O que é o sentido maniqueísta? Existe uma força do bem e uma força do mal. As duas têm igual realidade ontológica e elas estão em confronto. Não. O bem tem substância, o mal não tem substância. Mas em que sentido o mal se opõe ao bem? O mal se opõe ao bem na medida em que ele destrói o bem, na medida em que ele corrompe o que é bom. Então, o mal é um nada na medida em que ele é uma falta. Uma falta, uma privação de algo que aquela coisa deveria ter. E por isso o mal é real. O mal é real, mas ele pode se opor ao que é bom. Se opõe ao que é bom não no mesmo sentido maniqueísta, de uma luta entre uma força do bem e uma força do mal. Ele se opõe ao que é bom na medida em que ele deteriora o que é bom. O mal é como se fosse um parasita. Então não posso pensar que o mal é como duas pessoas brigando num ringue. Tem uma pessoa aqui, outra pessoa ali e elas estão brigando. Porque se eu pensar o mal como duas pessoas brigando, eu estou pensando que o mal é uma força igual ao bem. Mas o correto seria melhor dizer que o mal é como se fosse uma doença. É como se a pessoa está lutando contra um câncer, a pessoa está lutando contra um parasita. Então o mal ele é muito mais um defeito. E por isso ele pode se opor ao bem, assim como o câncer se opõe à saúde. Assim como uma doença se opõe à saúde, assim como um parasita se opõe à saúde de um corpo. Então o mal ele é muito mais, não algo que tem uma realidade ontológica, como se fosse uma substância. Mas ela é muito mais como uma espécie de parasita, que parasita nas coisas. E o Gregório de Nissa vai usar algumas metáforas para a gente entender isso melhor. Ele vai usar a metáfora da escuridão. É muito fácil eu dizer assim, a escuridão é a falta de luz. Mas para o Gregório de Nissa é mais do que isso. O mal não é só a falta de luz como a escuridão. O mal é como fechar as janelas para a luz ou fechar os olhos para a luz. Então vamos supor, você está na sua casa. E aí está com o sol iluminando lá fora. Se você quiser ficar na escuridão, o que você precisa fazer? Você precisa fechar as cortinas da sua casa, fechar as janelas da sua casa, fechar toda a fresta onde entra a luz e você vai ficar no escuro. Percebe? O escuro, ele tem a mesma realidade ontológica do que a luz? Não tem. A luz ilumina, o escuro é só ausência de luz. Mas para haver ausência de luz, você precisou fazer alguma coisa. Você precisou fechar as janelas. Esse fechar as janelas é o mal. Então o mal ele tem uma substancialidade. O mal ele está na decisão de fechar as janelas. Da mesma maneira, por exemplo, se eu fechar os meus olhos, tudo fica preto, tudo fica escuro, porque eu fecho os meus olhos para a luz. O mal é como fechar os olhos para a luz. Então, fechar os olhos para a luz, fechar uma janela é uma metáfora para o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos fechar os olhos para a luz. Nós escolhemos fechar as janelas. E aí nós podemos dizer assim, uma frase que é legal de dizer, o mal ele não tem substância. O mal ele ganha substância a partir do momento que o escolhemos. É assim que o Gregório de Nissa entende o mal. O mal não tem substância por si mesmo. Ele não é uma coisa existindo por si mesma. Mas o mal ganha substância a partir do momento que o escolhemos. O mal ganha substancialidade a partir do nosso momento que a gente escolhe ele. O mal ganha substancialidade a partir do momento que você decide fechar as janelas para a luz. O mal ganha substancialidade a partir do momento em que você decide fechar os seus olhos para a luz. A substância do mal está em nossa decisão de escolhê-lo. Percebe isso? O mal é uma espécie de escolha, um parasita das nossas escolhas. Quando nós escolhemos fechar os olhos para a luz, quando nós escolhemos fechar as janelas da nossa casa espiritual para a luz, nós estamos escolhendo o mal e dando realidade substancial para o mal. Então, por mais que o mal não seja uma substância no mesmo sentido que o bem, o mal ele é substancializado, ele é reificado, ele ganha uma substancialidade a partir do momento que nós escolhemos ele.
O mal ganha realidade nas nossas escolhas. Ou nós poderíamos dizer assim, o mal não tem substância, só que a gente faria uma correção. O mal não tem substância fora de nossas escolhas. O mal é um parasita. Ele tem realidade, ele tem substancialidade na medida em que nós escolhemos ele. O mal é real. O mal é substancial na medida em que nós os escolhemos. Então, quando a gente fala que o mal não é nada, talvez a gente pudesse qualificar essa frase. O mal não é nada fora de nossas escolhas. O mal não tem substância fora de nossas escolhas. Pensemos o seguinte: Deus, ele é uma vontade livre. E a partir da sua vontade livre, Deus cria todas as coisas. Todas as coisas boas criadas só têm substância na medida em que são resultados da vontade livre de Deus. Então, todas as coisas criadas só têm substancialidade em Deus, porque é Deus quem sustenta todas as coisas na existência. Deus sustenta tudo na existência. E tudo que Deus cria é bom. Então, as coisas boas, elas subsistem, elas têm substancialidade na vontade de Deus. E é isso que é ter verdadeira substancialidade, porque Deus é o ser perfeito que sustenta tudo na existência. Quando nós praticamos o mal, é como se nós estivéssemos copiando Deus de maneira pervertida. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, o que significa que Deus nos criou como criaturas livres, capazes de escolher, capazes de tomar decisões. Da mesma maneira que o bem só tem substancialidade na vontade livre de Deus, o mal só tem substancialidade no exercício da vontade livre das criaturas. Só que aqui tem uma diferença. Deus é a substância perfeita, necessária para todas as coisas. Nada pode ter existência substancial fora do ato sustentador de Deus. Por isso, as coisas boas criadas têm substancialidade na medida em que se sustentam em Deus. A vontade humana, por outro lado, ela não é necessária, ela é contingente, ela depende de Deus. Por isso, a vontade humana não pode criar nada com substancialidade. A vontade humana, ao agir de modo pervertido, ao se desviar de Deus, só pode criar algo defeituoso, algo que não é algo, algo que é um nada. E isso é o mal. O mal, ele tem substancialidade dentro do livre-arbítrio humano, mas não fora dele. Outra metáfora que o Gregório de Nissa usa para a gente pensar no mal é a metáfora da mula. Então, por exemplo, eu tenho um burro e eu tenho uma égua. Se o burro cruzar com a égua, eles são de espécies diferentes, ou seja, não é para isso, isso é um defeito, Um burro não se cruza com uma égua. A égua cruza com o cavalo, Mas se um burro cruzar com a égua, vai nascer uma mula, que é um animal defeituoso. A mula é um animal defeituoso. A mula, ela é estéril, Ela não pode ter filhotes, ela não produz vida, ela não gera coisas a partir da sua própria substância. O mal é mais ou menos assim. O mal, ele é como uma mula, ele é um defeito, ele é um erro, não era para ser assim. E o mal só pode ser um defeito, um erro, na medida em que ele é um parasita do bem. O mal depende da existência do bem para que ele exista. O mal só pode existir como um parasita, é igual o vírus, Pensa no vírus. A gente sabe que o vírus só tem vida, de fato, enquanto ele está parasitando alguma célula, O vírus, na realidade, sozinho, é como se ele fosse morto. O vírus só tem substancialidade na medida em que ele é parasita de uma célula. O mal é a mesma coisa, ele só tem substancialidade na medida em que ele está parasitando uma coisa boa. A criação de Deus é boa e perfeita, mas o mal vem como um parasita dessa criação. Mas o mal, como ele não tem substancialidade, ele não pode gerar vida, ele não pode gerar novas coisas. Então ele se assemelha à mula. A mula, ela é estéril. A mula surgiu de um defeito. A mula não pode gerar outra coisa, porque a mula não é algo. A mula é um problema, é um defeito, é uma falta do que deveria ter sido. O cruzamento dentro da própria espécie era o que era esperado.
Mas nasceu a mula, nasceu o defeituoso. E a mula só tem realidade na medida em que é um defeito. Ela não consegue gerar vida, ela não consegue se reproduzir, porque a mula não é nada. Ela não é o que deveria ser. Então o mal é como se fosse uma mula. Também, então essa é outra metáfora que o Gregório de Nissa usa. Então com essas metáforas, o que o Gregório de Nissa está querendo comunicar? Que o mal, ele é e não é ao mesmo tempo alguma coisa. O mal, ele pressupõe a existência do bem. O bem não pressupõe a existência de nada. Deus criou todas as coisas ex nihilo. Deus criou todas as coisas a partir do nada. O que significa dizer que Deus trouxe todas as coisas à existência a partir do nada? É que Deus não usou matéria para produzir as coisas. Deus não dependeu de nenhuma matéria para produzir as coisas. Deus simplesmente produz as coisas a partir de si mesmo, do seu próprio poder. Ao criar as coisas, então, Deus traz à existência aquilo que não existia. Essa não existência, que a gente fala metaforicamente, como se fosse algo que existisse antes das coisas, ela não é o mal. Ela não tem substancialidade nenhuma. O mal não é como a não existência, quando a gente fala que Deus criou as coisas a partir do nada. Na verdade, o mal é aquilo que existe a partir das coisas criadas. Antes das coisas criadas existe o nada absoluto. Claro, metaforicamente falando, porque não existe antes da criação, né? Mas metaforicamente falando, antes das coisas criadas existe o nada absoluto. Depois das coisas criadas, só pode existir o nada devido, o nada relativo àquilo que a coisa poderia ter. Por isso o mal não é um nada absoluto. O mal é uma privação de algo bom. É por isso que o mal ele é diferente do nada absoluto. Então, como que Gregório de Nissa está tentando nos ajudar a entender o problema do mal? Mostrando que o mal, ele é e não é real. Ora, se o mal, ele não é substancial, ele não pode ter sido criado por Deus. Porque Deus só cria aquilo que é substancial. O mal, ele é um parasita que veio tornar a criação enferma. Mas como um parasita, o mal, ele tem um remédio e ele tem um limite. O mal ele não pode se erguer contra Deus, que é o bem perfeito. O mal não é uma força maniqueísta que se opõe ao bem. O mal ele é só um defeito, é um parasita. E assim como eu posso corrigir a minha miopia, existe um remédio para o mal. Assim como existe um remédio para a doença, existe um remédio para o mal. Assim como existe um remédio para os câncer, o tratamento quimioterápico, existe um tratamento para o mal. E é Cristo. Cristo é quem redime a criação desse parasita. Por isso o mal é limitado por Cristo. Então, para Gregório de Nissa, o mal não é ilimitado. Ele nem tem substância. Ele é a mula. A mula morre. A mula não deixa os seus descendentes. A mula não tem poder de se propagar para sempre. Quando um burro se une a uma égua, eles não podem gerar alguma coisa que vai durar para sempre ou que vai conseguir continuar se propagando sem fim. Ao criar uma mula, também se cria algo com um limite, algo que não pode se propagar, algo que não pode criar mais. E é por isso que o mal está limitado. E limitado especialmente por Cristo, que redime a criação de todo mal. Talvez a gente não tenha explicação para todo o sofrimento que há no mundo, mas vale lembrar que o sofrimento não foi resultado de uma criação direta de Deus. Vale lembrar que o pecado não é resultado de uma criação direta de Deus. Vale lembrar que o mal que aflige a criação não é uma criação direta de Deus. É claro que Deus permite com seus propósitos, mas o mal é um parasita que não tem substancialidade a não ser na medida em que o escolhemos, o que também significa a nossa responsabilidade. Somos nós que damos substancialidade para o mal. Somos nós que damos subsistência, realidade para o mal. O mal só pode ter realidade na medida em que nós nos deixamos ser parasitados por ele. O mal só tem realidade na medida em que nós os escolhemos. Nós podemos escolher não fechar as janelas de nossa casa. Nós podemos escolher não fechar os nossos olhos para a luz. Mas também devemos lembrar que por mais que estejamos numa criação enferma, o remédio já foi aplicado e está surtindo efeito. Cristo redime a criação do mal.
trazendo vida de volta, trazendo saúde de volta. Então o mal não vai durar para sempre. Há um remédio em ação que vai acabar com o mal. Há um tratamento efetivo, eficaz, que vai acabar com o mal, que é Cristo. É assim que Gregório de Nissa lida com o problema do mal. Talvez isso não responda todas as nossas inquietudes sobre a existência do mal e do sofrimento, mas pelo menos isso nos ajuda a compreender que o mal é simplesmente um parasita. O mal não é resultado da vontade direta de Deus. Quem deu substancialidade para o mal, só pode ser a vontade da criatura inteligente. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram deste vídeo, existe na descrição aí a minha chave Pix, para caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em forma de agradecimento por este vídeo. E até mais.